Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta quinta-feira. Mulher flagrada por câmeras atropelando cachorros diz em depoimento que agiu para ajudar pessoa que estaria sendo ameaçada pelos animais. Indicador do PNAD mostra que só metade da população maranhense trabalha com carteira assinada. Sem vagas no mercado formal, empreendedorismo passa a ser opção de trabalhadores maranhenses. Caixa promove até amanhã feirão de venda de imóveis a preços mais baratos. E o lançamento do Festival Gastronômico, que vai levar as delícias maranhenses para o mercado das Tulhas. Agora, no Jornal da Guará. Nós abrimos a edição dessa quinta do JG falando de um levantamento divulgado pelo IBGE, a PNAD contínua, que fez um recorte do uso da mão de obra e da força de trabalho neste segundo semestre de 2018. O Maranhão foi um dos estados que apresentou a maior taxa de subutilização da mão de obra neste período. No segundo semestre deste ano, a subutilização da força de trabalho no Maranhão chegou a 39,7% dos trabalhadores. O índice é 2% superior ao mesmo período do ano passado, quando chegou a 37,7%, o que significa que há mais pessoas não sendo aproveitadas no mercado. Em compensação, a taxa de desocupados caiu. 14,3% dos maranhenses não têm nenhum tipo de trabalho. Essa taxa era de 14,6% no mesmo período de 2017. Em todo o país, no segundo trimestre de 2018, 74,9% dos empregados do setor privado tinham carteira de trabalho assinada, 0,09% a menos do que no segundo trimestre de 2017. No Maranhão, esse número foi de apenas 50,2% de empregados com carteira assinada. Informações do segundo trimestre deste ano de 2018. O repórter Hugo Reis vai trazer mais detalhes deste levantamento para a gente. Hugo, muito boa noite para você. A pesquisa da PNAD contínua tem um recorte de 3 meses. Esses números trouxeram que indicativo, hein? Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Indicam no Maranhão um cenário que é um recorte da realidade do país. Temos muitos trabalhadores empregados por conta própria, menos trabalhadores domésticos assinados por conta própria. Bom, e o que o nível de ocupação dos homens é superior ao das mulheres. Em todo o país, no segundo trimestre de 2018, os pardos representavam 47,9% da população fora da força de trabalho, seguidos pelos brancos, 42,4%. Aqui no Maranhão, a taxa combinada de subocupação por insuficiências de horas trabalhadas e desocupação, que são pessoas ocupadas com uma jornada de menos de 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar em um período maior, chamadas pessoas desocupadas. Bom, esse percentual foi de 31,3%, uma alta de 2,5 pontos em relação ao primeiro semestre deste ano. Pascoal. Muito obrigado, Hugo. Boa noite para você. Até amanhã. Nós continuamos falando deste assunto. Se todo mundo está se virando em busca de um trabalho para pagar as contas, mesmo que não seja no mercado formal, capacitar-se é fundamental para isso. E isso é possível através de cursos oferecidos gratuitamente pelo poder público a comunidades carentes. O sorriso no rosto dessas mulheres tem uma explicação. Elas sabem que a partir de agora vão continuar sendo acompanhadas pelos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social, que estão ajudando a todas elas e eles também a implantarem o seu salão de beleza. E olha que ela já tem muita coisa para começar os trabalhos, viu? A cadeira para lavar os cabelos e depois cortar se o cliente assim quiser. O secador, o alicate, a tesoura para garantir o corte das unhas. Tudo isso faz parte do kit que esses empreendedores receberam. Foram 70 beneficiados no total. O programa ele tem 3 eixos principais. Inicialmente a gente faz uma seleção e uma triagem do perfil do público, né? Todos que estão aqui passaram por uma capacitação, eles foram capacitados na primeira fase. A gente está hoje
finalizando a segunda fase, que é a entrega dos equipamentos, e também começando a terceira fase do programa, que é o acompanhamento. A gente faz o acompanhamento para garantir o sucesso do negócio. Os nossos técnicos acompanham eles mensalmente para basicamente explicar que dos dos 100 reais que eles produzem no dia, 60 são para insumos e 40 é o lucro deles. A nossa ideia é garantir o sucesso do negócio. Buscar a capacitação para o emprego fora do mercado tradicional é uma tendência por aqui. Segundo os números da PNAD Contínua, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, o Maranhão é o segundo estado em que as pessoas mais trabalham por conta própria. 33% da população, ficando atrás apenas do Pará. Isso explica o porquê dessa gente toda estar aqui presente neste curso de panificação, oferecido no bairro do Coroado, na periferia de São Luís. A dona Cileide, por exemplo, não sabia que podia fazer pães, pizzas, empadas e pratos mais requintados na cozinha da casa dela. Agora, após participar da oficina, ela poderá expandir seus conhecimentos e, quem sabe, ter uma renda extra. Eu cheguei aqui, que eu sempre almoço no restaurante popular, e eu vi a placa que estava tendo inscrição para o curso. Eu me interessei, aí me inscrevi, trouxe só a xerox do meu documento e comprovante de residência. E me inscrevi e comecei o curso na segunda-feira. Eu estou gostando porque nesse curso a gente vê que a gente pode fazer com o que a gente tem em casa, no próprio fogão da gente. Estes cursos são uma forma de utilizar o espaço do restaurante popular para integrar as pessoas da comunidade. As atividades aprendidas aqui podem até mesmo virar um complemento para a renda dos que participam. O Helenilson ministrou também uma oficina de comidas típicas no restaurante popular do Maiobão e uma de doces regionais no da Cidade Olímpica. Todos sempre voltados para o empreendedorismo das pessoas da comunidade. Na realidade, esse curso é para ajudar na renda a maioria das pessoas que se alimentam no restaurante popular, devido ter uma proporção de que pessoas que não têm um bom salário, seja isso, e que vêm se alimentar no restaurante popular e que tem essa capacitação extra no restaurante. No nosso curso, nós temos a mesa montada aqui ao lado, mostramos para ele hoje mini pizza, pizza família, pão sírio e pizza com borda. Pois é, uma forma deliciosa de aprender uma nova profissão e ter uma renda extra. Marcos Saldanha já está aqui para falar de política. Marcos, muito boa noite para você. Eu queria perguntar para você o quanto a questão do emprego, por exemplo, que é algo que tem preocupado bastante todos nós, ou então a falta deste emprego, a falta de renda, o quanto isso pode ser determinante para esse processo eleitoral, porque esse é um assunto que preocupa muito aos brasileiros, processo eleitoral esse de campanha que começou hoje. Muito boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Olha, me dá a impressão que as pessoas nunca esperaram tanto, né, de uma campanha ou dos candidatos, sobretudo na questão do emprego, né? São tempos difíceis e a realidade está aí e você que está em casa entende muito o que eu estou falando. É muito possível que você ou alguém na sua família, alguém no seu círculo de amizade esteja desempregado e eu acho que os candidatos terão que convencer de forma concreta e objetiva o que de fato poderão fazer em relação à geração de trabalho, renda, né, em tempos que não são nada fáceis, que não há nenhuma verdade ali absoluta rápida, uma solução rápida, mas terão que de alguma forma prática tentar mostrar em seus programas políticos que começa, né, de uma campanha que começa agora. E eu também faço mais uma provocação para o nosso telespectador, que é: você também, aí em casa, precisa provocar no seu candidato qual a proposta real e objetiva que ele tem para esse assunto, né? Então, esse é um tema muito interessante para a gente cobrar dos candidatos, porque nele a gente consegue ter uma visão se ele é populista, se ele é um estudioso, se ele conhece os fatos. Eu costumo dizer que é um tipo de tema que o candidato tende a escorregar, né? Porque se ele fica generalizando muito esse tema, escorregando, ele não tem um conteúdo aproximado, mas um conteúdo qualificado. Mas se ele entra no cerne da questão, aí ele está um pouquinho mais preparado, pelo menos ele fez o dever de casa, né? E vale lembrar também que os planos, né, dos candidatos, eles já estão disponíveis nos sites dos candidatos
candidatos. Então, a geração de trabalho e renda, todos os candidatos devem, de alguma forma, tocar nesse ponto e você deve analisar. Você deve lembrar que teve candidato aí que já prometeu o uso de helicóptero, né? Por exemplo, para a polícia municipal na questão da segurança. Então, são um tipo de questões que não me parecem tão viáveis assim. Sim. Né? Pode dificuldade de cumprir, né? Difícil, Muito. por mais que você imagine que seria interessante, mas um município arcar com a despesa de um helicóptero, por exemplo, é impossível. Não, é inviável, pelo menos. Então, na questão do emprego e renda, também é preciso que se analise por onde ele está caminhando e como isso pode se tornar viável. Não é fácil. Você utilizou aí uma palavra que me chamou a atenção, a questão do generalizar. Você não acha que as eleições gerais acabam deixando espaço para essas discussões de uma maneira muito superficial, generalizando tudo, e aí se junta candidato à presidência da República, candidato aos governos dos estados, candidatos ao Senado, deputados estaduais, deputados federais. Todo mundo vai ver isso muito rapidamente, muito superficialmente, sem conseguir se aprofundar, sim, ainda mais com a redução do período de campanha eleitoral. Tanto a campanha geral que foi aberta hoje, quanto a campanha no rádio e na televisão, que vai ser só no dia 31 deste mês. Tem muito tempo. Não é pouco tempo para se discutir assuntos tão importantes em um processo eleitoral tão importante? Pois é, e o que preocupa, viu, Pascal, é que uma campanha maior na internet tende a não ser tão qualificada, porque se você perceber as campanhas agora, ela tem novas regras, né? Então a gente vai ver menos sujeira na rua, menos movimentação na rua, ok, tudo bem que tem um lado positivo disso, mas mesmo tempo na TV, além de curto, os candidatos não poderão, por exemplo, usar animação, né? Não poderão usar recursos de computação gráfica nos seus programas. Isso tudo para forçar que eles sejam mais propositivos. Mas a questão é que o tempo de um debate propositivo pode não prender a atenção do eleitor. E aí o que ele faz? Ele leva para a internet a guerra suja. E na internet ele tenta impulsionar, porque pode impulsionar, quer dizer, uma notícia, um fake. Então o tiro tem um objetivo interessante, mas na prática isso pode não se fazer dessa forma. Mas acabou se pensando muito no eleitor que mora na capital, por exemplo, dos estados, esse é outro problema. Porque para quem mora no interior, a internet, por exemplo, em muitos casos, acaba não chegando para todo mundo. A gente já tem dificuldade, muitas vezes, de acessar, nós que estamos em São Luís por aqui, imagina quem mora em um município, sei lá, como Cajapió, São Pedro da Água Branca. Né? Pois é. E aí, no município onde a internet ela não é tão boa, o que eu estou querendo dizer é que numa velocidade lenta, o que vai acontecer? Você tende a ler o título da notícia, você não consegue abrir. A gente, quando está em algum local que consegue um relativo acesso à internet, você lê só a chamada. E aí você fica numa leitura de manchetes, por exemplo, e não aprofunda, por um motivo técnico. Você não consegue abrir aquela notícia e ler. E aí acaba falando mais alto a manchete, né? A chamada, do que a matéria em si. Isso é um exemplo simples de como você não tem um aprofundamento da discussão. E aí você ficará só com a televisão, que pode ser desligada naquele momento, o tempo precioso da inserção, e aí o eleitor fica sem a internet com qualidade para poder baixar os planos em PDF, etc., mas ele fica com mais dificuldade para isso. Ou seja, existem limites reais para o que a gente espera que seja um debate propositivo. Isso sem falar que, para fechar, que basta olhar a agenda dos candidatos, você vê, eles estão em 3 lugares num dia só. Então, é uma passagem que se faz naquele local, é um evento, mas não me parece que nesses eventos você consiga fazer um debate propositivo. Quer dizer, não é feito na estrutura para isso. Poucos terão condições de fazer isso. Escolher o local e naquele local ficar por mais tempo num debate propositivo. Lembrando ainda que situações como aqueles showmícios, antigamente não pode mais, isso já não existe mais desde as eleições passadas, mas enfim, essa comunicação mais próxima do político com o seu público, né, na situação dos comícios, ainda continua acontecendo, mas sem aquela pompa e circunstância, aquele impulsionamento com de shows, isso é que não pode mesmo. Não pode. E não pode também achar que todo mundo é igual e que teu voto ali é em qualquer um. Isso também não dá para fazer esse tipo de generalização. Você vai ter, como eu tenho dito, sempre um exercício ali de olhar. Cada um já está lá com seu nome, com seu número posto. Vamos dar uma estudadinha nessas pessoas e ver nos projetos dele. Inclusive, se for emprego e renda,
o maior prêmio. Vamos olhar o que cada candidato pretende fazer nesse caso, por exemplo. Muito obrigado, Marcos. Boa noite para você. É isso. Boa noite, obrigado. Bom final de semana. Para nós todos. Até segunda. Até segunda para você. É isso aí. Até segunda, terça? Para você, segunda. E eu tô aqui na terça? Não, tô na segunda. Amanhã é sexta, viu? Eu sei que amanhã você não vem, mas eu venho. Pronto. Segunda. Até segunda. Valeu. Olha só, no portal guará.com, você pode acessar a agenda completa dos candidatos ao governo do Maranhão, vai estar lá disponível. Acessa lá e você confere todos os detalhes do que os candidatos vão fazer no dia de amanhã. Olha só, nenhum episódio chocou tanto e repercutiu tão negativamente hoje quanto o atropelamento e morte de um cachorro. O caso está sendo investigado pela Delegacia do Meio Ambiente. As imagens são fortes. Mostram um carro atropelando 2 cachorros da raça pastor alemão em uma rua do residencial Pinheiros, no final da tarde da última terça-feira. Pepe, de 2 anos, sofreu algumas escoriações. A duquesa, de 7 anos, já estava sem vida quando foi socorrida. Pela placa do veículo, a suspeita do crime foi identificada como Ana Gisele Ferreira Atan Fraga. Ana Gisele Atan saiu desse ponto e bem aqui ela atropelou os cachorros. O que ela não contava é que aquela câmera de segurança estava registrando tudo. Por outro ângulo, dá para ver o momento em que ela persegue os animais. Um caminha pela calçada. No momento em que os 2 estão juntos, ela acelera o carro. Com os vídeos, o caso logo ganhou repercussão nas redes sociais. Após o atropelamento, eles foram trazidos para essa clínica veterinária. A veterinária, que estava de plantão, contou como tudo aconteceu. Foi comunicado, que tinha acontecido 2 atropelamentos e que estavam trazendo os animais para a veterinária, Eu estava no plantão junto com a doutora Érica, só que quando um dos animais chegaram, que foi a duquesa, ela já chegou já sem vida, sem batimento cardíaco e sem nenhum tipo de respiração. Aí fizemos todos os procedimentos, mas foi detectado realmente que ela veio a óbito. Chegou na clínica já a óbito. E o outro cachorro, o Pepe? O Pepe, ele chegou bem. Quando eu digo bem, chegou caminhando, O pessoal trouxe ele por guia, mas ele chegou bem caminhando na clínica. Fizemos todos os procedimentos nele, viu que ele não tinha fratura, tinha resposta, de batimento cardíaco, respiratório, mas Pepe foram alguns arranhões, mas nada de muito grave. A dona de Pepe e Duquesa se manifestou pelas redes sociais explicando que a casa havia sido arrombada e por isso os cachorros estavam na rua. Ela não está em São Luís, mas em áudio explica como soube do ocorrido. Eu perdi o chão, eu não acreditei, eu estou em Salvador, isso tudo aconteceu em São Luís. E até então a gente estava achando que foi um atropelamento normal. Quando a gente chegou em casa, quando meu ex-marido chegou em casa, ele viu a porta arrombada, ou seja, alguém tentou invadir a casa, os cachorros não deixaram, mas como a casa ficou aberta, eles foram para a rua. E até então eu estava achando que era um acidente, o cachorro está andando, correndo na rua, alguém atropela, eu sei que acontece acidente. Aí o pessoal da clínica de veterinária que é perto da minha residência chegou na hora, identificaram os cães e levaram eles para a clínica. Quando eu liguei para a clínica, a duquesa já estava morta. Eu achei que era um acidente. Quando foi hoje de manhã, eu estou indo para a minha aula do doutorado e eu começo a receber mensagem dos meus amigos do Maranhão me mostrando o vídeo. Eu não consegui ver esse vídeo todo, porque eu só vi cachorro debaixo de um carro, dirigido por uma mulher que claramente dirigiu em direção a eles. Tem outro vídeo completo que mostra que ela vinha seguindo os cachorros. Os cães são mansos, eles não avançaram em ninguém. E por Deus, se eles tivessem, essa não é conduta para se defender, e ela não estava nem se defendendo. O caso está sendo investigado pela Delegacia do Meio Ambiente. Acompanhamos o momento em que os investigadores recolheram provas para colocar no inquérito policial. Em depoimento que acabou no começo da noite na Delegacia de Meio Ambiente, depoimento este concedido à delegada Caroline dos Santos, a mulher que atropelou os cachorros disse que fez isso para defender uma outra pessoa que estaria sendo atacada pelos animais
e estavam oferecendo perigo a essa pessoa, a uma outra mulher, que, aliás, não aparece nas imagens do flagrante do atropelamento. Em caso de indiciamento, o crime de maus tratos a animais é previsto na Lei de Crimes Ambientais e pode ser agravado pela morte do animal. A pena inicial é de 3 meses a até 1 ano de prisão. Ana Gisele Ferreira Atan foi afastada de suas funções da empresa maranhense de serviços hospitalares. A seguir, no Jornal da Guará, Feirão vai comercializar imóveis da Caixa até amanhã a condições mais em conta. E veja também o lançamento do festival que vai levar gastronomia ao Mercado das Tulhas.